E aí, gente, esse é o Em Detalhes, focado no terceiro episódio da primeira temporada de Ahsoka. Caso você prefira a abordagem mais textual, tem link na descrição para minha análise do episódio. Aqui é sobre o universo Star Wars, a expansão desse universo, e alguns pequenos detalhes do episódio da vez. Falarei sobre o treinamento de Sabine Wren na técnica Zatoichi, a linhagem Jedi de Ahsoka Tano e sobre também a revelação da existência de talvez mais Mandalorianos Jedi por aí. Inclusive, falo novamente sobre os Purgos. Já falei em outro vídeo, mas volto a falar nesse. Antes de prosseguir rapidinho, eu quero te falar sobre o meu segundo lançamento de livro. É a respeito da primeira temporada de Andor, por isso que eu acho que tem tudo a ver com vocês. É no mesmo estilo desse livro aqui, ó, que é o A Casa do Dragão, só que eu não consigo mostrar porque o Andor ainda está em pré-venda. Para pré-venda aqui de roteiro falado Andor, vai no link da descrição e corra, porque esse preço eu acho que só antes, depois vai ficar um pouquinho mais caro. E agora vamos lá, o que interessa. No episódio vemos Sabine sendo treinada por Ahsoka. Aqui surgem alguns nomes interessantes e também percepções a mais sobre o treinamento Jedi e como eles se assemelham demais à cultura samurai. Sabine usa um boken, um tipo de espada de madeira utilizado nos treinamentos de artes marciais japonesas. Essa é a tradução da palavra, boken. O boken é mais pesado que as espadas normais, então obviamente é muito mais pesado do que o sabre de luz, por isso faz parte aí, é muito interessante o treinamento ser com algo equivalente para aquele lance dos pulsos, né? Tira os pesos e aí se liberta e tal. Então por isso que o treinamento é feito com algo além do sabre de luz, até para manter a integridade física da nave também. Até então, eu não lembro de vermos Padawan treinando com um Boken em Star Wars, obviamente, e isso aproxima mais ainda a visão do Filoni para com os Jedi com relação à visão do George Lucas desde lá o começo, ou seja, Jedi são samurai. Fim, não tem mais o que discutir com relação a isso. Técnicas utilizadas aqui nesse treinamento vêm do Kendo. O Kendo é uma arte marcial japonesa que simula combate com espadas e descende diretamente de tradições samurai. Praticantes de Kendo utilizam as Shinai, espadas de bambu nesse caso, ou então os Boken, como foi mostrado aqui. Tudo isso para simular combate, porém, é bom entender, é mais sobre a postura e a perfeição do corte do que sobre lutar. Daqui a pouco eu falarei sobre Mandalorianos Jedi e você vai entender por que esse destaque é importante. O Kendo e outras artes marciais que fazem parte do treinamento samurai incorporam habilidades que não são apenas físicas, mas também falam demais sobre disciplina mental, espiritual, enfatizando conceitos como honra, respeito, foco interior, tudo que nesse momento a Sabine não demonstra ter, coitada. George Lucas desenvolveu a filosofia e as práticas dos Jedi, como eu estava falando, profundamente influenciado pelas tradições e filosofia samurai e até mesmo pela estética dos filmes do Akira Kurosawa, um famoso diretor de cinema japonês que eu não preciso apresentar porque já foi apresentado amplamente. Os Jedi, assim como os samurai, são mais do que apenas guerreiros habilidosos, eles devem ser detentores de uma certa integridade moral. E é aí onde a gente descamba no arquétipo Zatoichi, não só o arquétipo, mas o personagem em si, que agora é essa técnica aqui em Star Wars. O episódio acrescenta uma nova camada ao cânone desse universo inteiro ao introduzir Zatoichi, uma técnica de treinamento Jedi que ensina os Padawan a confiar em seus outros sentidos e também na força, em vez de apenas na visão. Sabine usa um capacete para cobrir os seus olhos, remetendo diretamente ao treinamento de Luke Skywalker em Uma Nova Esperança e aos jovens Younglings ao longo dos filmes clássicos aí de Star Wars. O nome Zatoichi é uma homenagem ao famoso espadachim cego da cultura japonesa, que se tornou um ícone e um arquétipo graças a vários filmes e a uma série de televisão que ele aparece. Essa ideia do guerreiro cego, usado em vários animes, mas também aqui em Star Wars, vem justamente de Zatoichi, o espadachim cego criado pelo romancista Kan Shimozawa. Ele viaja pelo país, pelo Japão, frequentemente intervindo nos assuntos de pessoas que estão sendo oprimidas ou injustiçadas, que é também, ou deveria ser, a máxima dos Jedi. Ou seja, Kurosawa tira um tanto ou eles se retroalimentam nesse arquétipo do homem que chega e resolve a situação. Zatoichi eleva esse arquétipo ao homem cego, ou seja, que você duvida que ele é capaz. Star Wars utiliza isso a partir do Yojimbo, né, do Akira Kurosawa, e agora culminando, fechando o ciclo, utilizando aí o arquétipo do Zatoichi. O nome Zatoichi, então, não só honra as origens culturais que inspiraram George Lucas, mas também contextualiza cenas icônicas e personagens em toda a franquia que incorporam essa abordagem do sentir em vez do ver. Tem
o Kanan Jarrus, né, em Star Wars Rebels. Ele se torna cego e aprende a confiar mais na força. O Chirrut também em Rogue One, que não é um Jedi, mas é profundamente sintonizado com a força, e por aí vai. A técnica Zatoichi representa uma tradição e, como eu disse, um arquétipo que já faziam parte da série de forma não oficial, só que agora é canônico. E Star Wars, mais uma vez, volta às suas raízes japonesas, demonstrando todo o respeito do Dave Filoni às origens dessa série maravilhosa. Série no sentido de franquia. No episódio da vez, Sabine Wren apresenta muitas semelhanças com o momento que o Luke se apresenta lá no Star Wars Uma Nova Esperança. Ambos são aprendizes ansiosos para dominar habilidades ligadas à força, ao combate com sabres de luz, e ambos experimentam treinamentos parecidos e também são frustrados por talvez não serem tão bons assim. Em um dado momento, Luke precisa ir, né, lá no quarto filme, Luke precisa ir para os canhões de plasma para barrar um ataque à Millennium Falcon. A Sabine também, não da Millennium Falcon. Você entendeu. No caso do Luke, Obi-Wan Kenobi o guia para confiar em sua intuição e na força, usando esse momento para treiná-lo, coisa que a Ahsoka também faz com Sabine, né? Elas estavam no treinamento e rapidamente tiveram que agir. A principal diferença está na reação dos mentores, no caso do mentor e da mentora. Enquanto Obi-Wan Kenobi adota uma postura mais estoica, dizendo pro jovem aí não se empolgar, a Ahsoka desce do pedestal da mestra sábia que vinha tentando sustentar e mostra a sua comemoração pelo sucesso de Sabine. Sendo assim, por mais que fuja, a Ahsoka pode ter uma abordagem um pouco mais emocional e talvez mais pessoal ao treinamento Jedi de Sabine, em comparação com a abordagem mais tradicional e talvez recatada de Obi-Wan Kenobi. Pouco antes desse momento, fala-se sobre a linhagem de Ahsoka, como ela vem de uma linhagem de Jedi rebeldes, o que é fato, mas também de grandes Jedi. A linhagem dela começa com seu mestre, o Anakin Skywalker. Anakin, por sua vez, foi treinado por Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan foi padawan do mestre Jedi Qui-Gon Jinn, que foi treinado pelo mestre Jedi Dooku, mais tarde conhecido como Conde Dooku, né? Dooku era um padawan do mestre Yoda, um dos Jedi mais antigos e sábios da Ordem. E assim fecha o ciclo, né? Inclusive o sabre verde da Sabine, né, é o igual ao sabre... Entendeu? O Atreus, que é o editor, sabe, porque foi ele que me disse isso. A Ahsoka está inserida em uma linhagem Jedi que inclui alguns membros muito notáveis aí, muito influentes na Ordem, mas também tem 3 rebeldes, ou pelo menos quase rebeldes, vai. Anakin virou Vader, Dooku virou Sith, né? Qui-Gon morreu, mas fatalmente se viraria contra a Ordem Jedi, não necessariamente sendo um Sith, mas ele sairia da Ordem Jedi. Ele já era um grande crítico da Ordem antes mesmo de Anakin, e a Ahsoka acabou seguindo o seu destino, ou seja, a Ahsoka é como se fosse uma amálgama dessa galera toda, de certa forma, inclusive no lance mais sábio do Kenobi e do Yoda, mas também nos rompantes dos outros que estão aqui nessa linhagem, e Sabine herda, talvez, isso tudo, né? O que me leva a outra questão: Mandalorianos Jedi. Mandalorianos que se tornam Jedi são uma raridade no canon de Star Wars. Mais precisamente, apenas um tem a sua história abordada. Quer dizer, tem a sua história abordada, mas agora ele não pode ser dito apenas como um, porque no episódio 3... algo vazou. Huyang, o robô, né, o droid, melhor dizendo, quando vai falar sobre Sabine, deixa escapar que houve mais de um Mandaloriano na Ordem Jedi. Essa informação pequena, mas interessante, insinua que, contrariamente ao senso comum, Mandalorianos e Jedi podem ter colaborado mais frequentemente do que se acredita. Portanto, agora o português muda. Antes, o único exemplo de Mandaloriano Jedi era o Tarre Vizsla. Agora, ele é um dos membros mais notáveis, digamos assim, porém não mais o único. Tarre Vizsla é o primeiro Mandaloriano a ser aceito na Ordem Jedi, conforme mencionado em Star Wars Rebels, e ele é o criador do Sabre Negro, a arma que mais tarde se tornaria um símbolo importantíssimo de liderança em Mandalore. Em Rebels, a gente pode ver inclusive a estátua do Vizsla, além de alguns registros em paredes também, ao longo aí da franquia, ao longo aí do que é lançado de Star Wars. Aí você pergunta: beleza, mas por que Mandaloriano e Jedi são como água e óleo? Ser um Mandaloriano Jedi é complicado por várias razões, começando com as diferenças fundamentais em o modo de ver a vida, ou seja, em filosofia.
Enquanto os Jedi valorizam a paz, a serenidade, o desapego emocional, ou pelo menos deveriam fazer isso, os Mandalorianos são conhecidos pelo oposto, são guerreiros ferozes com um forte senso de família, de clã, de proteção. É por isso que a Ahsoka considera que Sabine ela foi treinada como Mandaloriana, mas que tem que deixar esse treinamento para trás, a fim de receber o que está sendo posto ali de novo. Esse apego que Sabine exibe aqui com relação, por exemplo, ao Ezra, é parte fundamental da sua origem mandaloriana, não necessariamente da sua origem, quer dizer, não tem uma origem, né? Mas enfim, você entendeu? Não necessariamente do seu lado Jedi, é isso que eu quero dizer. Apegos assim podem levar o Jedi ou o Padawan, o propenso Jedi, ao caminho sombrio, que é o que aconteceu com o Anakin, por exemplo, aí, apegado a Padmé, mas também apegado à sua mãe, etc. E a Ahsoka sabe disso tudo. Além dessa origem guerreira diferente, os Mandalorianos também têm uma história de conflitos com os Jedi, o que torna muito mais difícil para um indivíduo mandaloriano aceitar essa outra cultura, mas isso eu deixo para uma outra oportunidade, quem sabe um vídeo específico sobre isso. Jacen, né, o filho de Hera Syndulla, aparece aqui. O Jacen ele é fruto do relacionamento dela com o Kanan Jarrus, um Jedi que foi um dos personagens centrais de Rebels. A existência de Jacen traz uma boa perspectiva dessa ligação de Hera com o Ezra Bridger, que foi um jovem também, né, que estava ali com ela, sob a tutela do Kanan, que porventura ela, quem sabe, pode ver um pouco dele no seu filho. O fato de Hera ter um filho que também demonstra interesse em seguir o caminho Jedi, como ele mesmo diz aqui, pode explicar o seu apego emocional, bem profundo inclusive, que ela vem demonstrando ao Ezra e também ao Kanan. Tanto que é por isso que ela falha ali naquela reunião com os senadores. Talvez seja um pouco de projeção e talvez também medo quando o filho diz que quer ser Jedi. Inclusive, a aspiração do Jacen para se tornar um Jedi também abre possibilidades interessantes para o futuro cânone de Star Wars. Ele poderia muito bem, por exemplo, encontrar o seu caminho até Luke Skywalker para ser treinado por ele e posteriormente ser morto por Kylo Ren, como a gente viu nos filmes, né? Afinal, é daí que surge aqueles asseclas do Luke, aqueles padawans do Luke, que mais tarde o Kylo Ren vai lá e dizima, né? Deserta e depois dizima-os. Então, será que Jacen vai participar um pouco mais de Star Wars e ter, quem sabe, um futuro tão sombrio quanto vários outros personagens de Rebels e também que estão aqui nessa trama? Enfim, aí é pro futuro. Os Purgos, eles são criaturas espaciais misteriosas que aparecem no Star Wars Rebels. Apareceu recentemente também em Mandaloriano. Mas enfim, eles são seres gigantes capazes de viajar pelo hiperespaço. Os vemos novamente aqui em Ahsoka. Já havíamos visto em Mandaloriano, como eu disse, mas lá a gente vê só o rastro dos seres viajando. E agora a gente vê os seres em live action, em alto e bom tom. Os Purgos produzem uma substância que lhe permite explorar o espaço de uma maneira diferente. Eles conseguem dar saltos espaciais, né? Ou seja, entrar no hyperdrive. Inicialmente eles eram vistos como uma ameaça para as navegações espaciais e depois eles são entendidos, apreciados, estudados, e é revelado em Star Wars Rebels que a habilidade dos Purgos de viajar pelo hiperespaço influenciou diretamente o desenvolvimento da tecnologia de viagem hiperespacial dos seres, né, das naves daquela galáxia. Os Purgos eles conseguem abrir portais, espécie de portais, para o hiperespaço, e foi a partir do estudo dessas criaturas que os seres daquela galáxia se influenciaram, se inspiraram para a criação dos primeiros motores hiperespaciais. Além disso, que é um ponto muito interessante, eles têm uma compreensão instintiva das rotas seguras através do hiperespaço, algo extremamente valioso e também muito complexo se a gente olhar para uma nave espacial. Só que com os Purgos fazendo isso de maneira nata, né? Ou seja, a partir da natureza deles, a observação dessas rotas e seguir essas rotas faz com que as naves não colidam em planetas ou não colidam em outras naves também, né? Ou em outras coisas, quer que seja. É como o espaço, nesse caso, e de fato é assim, né? É como o mar, assim, tem as rotas e tem as correntezas que você consegue vir da África até aqui, a Bahia,
por uma correnteza e depois pega uma outra correnteza e você não vai esbarrando em nada porque as correntezas literalmente fogem ali das ilhas, etc. Leia o livro 100 Dias Entre Céu e Mar que você vai entender isso muito bem. Inclusive no mapa aí, quando a Morgan expande esse mapa, acho que no segundo episódio, a gente pode ver a rota dos Purgos e a consequente rota de quem entra no Hyperdrive, né, no hiperespaço. É como viajar em uma borda circular da galáxia e depois quebrar pro lado que você quer ao se aproximar de um planeta. Enfim, esses são os Purgos. E agora eu acho que eu dou por encerrado, não tem mais nada a abordar sobre eles. Tem esse vídeo e tem outro vídeo também sobre Andor, talvez não Mandaloriano. Eu faço um em detalhe sobre Mandaloriano, que fala um pouco sobre essas baleias, esses seres gigantes de Star Wars. E é isso, gente. Muito obrigado por chegar ao final desse vídeo, mas eu tenho que te lembrar novamente do meu livro, que tá na descrição. Esse livro também tá, o roteiro falado da Casa do Dragão, mas o Andor, né? Já que vocês são mais de Star Wars, o Andor tá aqui na descrição para pré-venda. Então, compre antecipadamente no preço um pouco mais camarada, tá? Dá uma olhada lá, aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.